Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem como objetivo incentivar, divulgar e proporcionar o estudo das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje nós vamos apresentar e estudar um artigo bastante interessante e saboroso, que tem como título Baltazar, o Espírito Gastrônomo. Curioso o título, não é mesmo, pessoal? E aviso logo que esse Baltazar não tem nada a ver com Baltazar dos Três Reis Magos. E esse artigo está na Revista Espírita de novembro de 1860. E para conversar e estudar esse artigo, comigo estão os companheiros Sônia Hoffmann e Felipe Rocha. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes. É um prazer, uma satisfação estar aqui novamente com todos vocês para nós conversarmos sobre mais um artigo que está na Revista Espírita. É Revista Espírita que está disponibilizada para todas aquelas pessoas que não podem ou que não têm como trabalhar com a revista em documento, a revista física, podem baixar lá do site da Federação Espírita Brasileira, feb.net, baixar gratuitamente. Lá constam todas as edições de todas as revistas. Então, vamos lá, vamos conversar. E assim como tu falaste, Eduardo, que Baltazar não era nenhum dos reis magos, e também mais um motivo que não era, porque todos os reis magos levaram mirra, ouro e incenso, nada de levarem comida, não é? Olá, Felipe, tudo bem? Olá, os amigos que nos acompanham neste canal. É um prazer e uma grata satisfação estar aqui novamente para a gente tratar de mais um assunto, né, abordado pelo Kardec na Revista Espírita, de 1860. É um assunto que vai nos deixar com uma certa fome, né, Eduardo? É verdade. Além da fome física, a fome de conhecimento, né, um assunto que traz diversos... É um texto que nos traz diversos fatores, diversas informações que com certeza vão aguçar a nossa curiosidade. Bem, o artigo começa com Allan Kardec revelando que numa reunião mediúnica particular surgiu o contato de um espírito através de batidas, dizendo o seguinte: gosto da boa mesa e das mulheres. Viva a lagosta, o licor e o café. Café e o melão. E o melão, né? Ou seja, a partir daí, eles perceberam que era um espírito singular, trazendo essas informações, apesar de não ser nada, né, não ser nenhum tipo de mensagem superior. Mas eles ainda estavam em 1860, onde a investigação, a experimentação, a observação e a análise dos fenômenos mediúnicos era muito intensa. Então, eles não descartavam nada, mesmo porque, até que se fosse uma mensagem em espírito leviano, eles achavam que podiam tirar alguma informação. E como esse espírito veio falando de comida, eles acharam que seria também uma boa oportunidade para analisar as faculdades e as sensações dos espíritos, porque a realidade do mundo espiritual ainda proporcionava para eles muitas incógnitas que eles gostariam de pesquisar. Por isso, aceitaram fazer uma evocação desse espírito e, a partir daí, fazer perguntas que foram muito interessantes. Não é isso mesmo, Sônia? E já começa com a primeira, quando ele fica muito chateado e diz assim: puxa vida, olha só, mas aqui eu atendo a evocação, mas a mesa está limpa, não há nada
né, nem nada me servem aqui. Mas havia todo um banquete espiritual, ele que não estava percebendo o banquete espiritual que estava acontecendo em termos de conhecimento, em termos de esclarecimento, em termos de orientação. Mas para ele, naquele importante, a mesa estava vazia, mas estava vazia de alimentos, não havia alimentos. Mas havia, sim, o interesse, havia, sim, a vontade de entendimento do que acontecia com as pessoas, com os espíritos, e as consequências espirituais, como é que isso se dava. Até mesmo porque nós vamos encontrar lá em O Livro dos Médiuns, lá no Laboratório do Mundo Invisível, que está na segunda parte de O Livro dos Médiuns, não é? Especialmente lá na questão número 10 em diante, da segunda parte, no capítulo 8º, nós vamos encontrar algumas questões bem interessantes e que também aquelas pessoas que quiserem associar esse processo de leitura desse artigo, juntamente com aquilo que está sendo esclarecido lá em O Livro dos Médiuns sobre a alimentação dos espíritos, e também nesse capítulo 8º da segunda parte, que é o que fala do Laboratório do Mundo Invisível. Então, vamos lá, vamos seguindo em frente. O que eu achei interessante também, né, é que esse espírito ele estava à procura de alguma coisa, né? E mesmo ele não tendo o alimento ali, que claramente era um dos objetivos dele, ou pelo menos assim ele gostava de se mostrar, né? Ele foi àquele local para se comunicar, para ter aquele momento de conversa, talvez um pouco mais profunda. Então é interessante que tem toda essa análise, assim, né? E talvez seja um pouco sutil, né? Mas que a gente consegue vendo na personalidade do espírito durante a comunicação como um todo, né? Que Sim. Ele gostava de mostrar uma imagem, né? Uma excentricidade ou um certo desprezo pelas pessoas que estavam ali, mas que não tinham comida. É bem interessante a mensagem como um todo mesmo. E dessa mensagem eu acho interessante a gente... tiveram algumas perguntas e respostas, né? Sim. Eu vou ler uma delas aqui, que é a pergunta número 2. Tá? Essa mesa está vazia, é verdade. Mas quereis dizer-nos de que vos serviria se estivesse repleta de alimentos? Então, os encarnados ali perguntaram para o espírito, né? E a resposta dele foi a seguinte: sentiria o seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Né? A importância disso, não é, Felipe? A importância de que o aroma para ele satisfazia, somente o sentir. Não, ele não precisava se nutrir de qualquer fluido, mas simplesmente sentir o aroma, assim como as pessoas sentem o aroma de uma flor, sentem o aroma de um perfume, e ficam satisfeitas com aquilo, e sentem-se bem com aquilo. Ele sentia-se bem somente em já sentir o aroma, né, desses alimentos, dessas iguarias que ali estivessem. E é interessante a gente... Desculpa, pode prosseguir, Sônia. O que eu acho interessante, assim, um aspecto que o Dudu comentou no início ali, né, é que realmente essa revista é uma das primeiras, né? A gente está com um campo muito grande de estudo que talvez a gente que já tem um pouco mais de familiaridade com a doutrina vai pensar, mas isso aí já foi falado no André Luiz, o Chico Xavier já comentou em 10, 15 livros, mas isso era o início da doutrina, né? Então, tudo que era resposta, né, de alguma maneira que mostrasse algo que estava do outro lado, era de extremo interesse, né, e que se esmiuçasse aquele conhecimento ao máximo, né, para ir nos dando essa... Foram lançados alicerces, não é, Felipe? A partir dali foram se ampliando esclarecimentos, mas o Allan Kardec ele considerou extremamente importante, porque ele vai ali trabalhando com algumas questões. E isso já traz para nós o quê? Que nós não podemos ser taxativos, nós temos de levantar hipóteses, uma série de hipóteses, assim, como Kardec fez, como André Luiz fez, e como os amigos espirituais vêm nos trazendo,
Então, nós temos de justamente ler, estudar, meditar, e a grande importância. Então, todos têm algo a nos ensinar, todos têm algo a nos dizer, não é? E esse espírito gastrônomo, ele tem, como ele vai também relatando em uma das questões, que uma coisa é ser glutão e outra coisa é ser gastrônomo, né? E nós vamos entender aqui, o glutão é aquele que ele come, 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 e ele não se importa com aquilo que ele está comendo, ele quer comer, ele é insaciável. E o gastrônomo não. O gastrônomo, ele aprecia as iguarias, ele aprecia a alimentação, a qualidade. Então, ele não come qualquer coisa, ele não se alimenta de qualquer coisa, nem em qualquer momento, mas ele escolhe aquilo. Então, já havia uma espécie de requinte nesse espírito, não é? E que nós precisamos entender. E aqui nós vamos, ao longo desse artigo e também de um segundo artigo que é trabalhado, nós vamos entender uma série de questões do Baltazar, que não era o nome dele, não é? Baltazar foi o codinome que ele utilizou, porque ele não quis revelar o seu próprio nome. Mas como o Felipe fez uma bela de uma pesquisa também, não é? Quem sabe conta dessa pesquisa que tu fizeste, o Felipe, que ele veio de uma família, né? Isso, tem uma outra parte do texto que ele comenta que os pais dele, né, eram fêmeres general. É assim que se pronuncia, Sônia? Generou. Desculpa, isso. Meu francês não está tão afiado. Era Fêmeres generou, né? E isso era o que corresponderia hoje a alguém da Receita, né? Eram cobradores de impostos. Uhum. Eles eram cobradores de impostos, né? Viviam atrás da muralha Fêmere generou, né? Que era uma muralha criada para os cobradores de impostos. Então eles tinham uma vida abastada, digamos assim, né? Eram pessoas de hábitos materiais refinados, né? Ainda que, ao que nos parece, morais nem tanto. Mas isso mostra que ele era um espírito que tinha acesso a outras coisas, né? A um requinte material mais elevado, realmente. Sim, sim. E provavelmente foi essa situação que fez ele ter esse gosto mais apurado, né? Esse paladar mais apurado, digamos assim. Porque ele até comenta depois, né, que ele era advogado, isso não era a profissão dele, né? Ele era... Mas ele utilizava em seu tempo livre, ou talvez até como serviço, né, para provar realmente alimentos, comidas, bares, restaurantes, enfim, coisas mais refinadas, né? Assim como o Eduardo, né? E até para informar melhor a quem nos assiste, isso a gente faz um link com o segundo artigo, que está no mês de dezembro, com o mesmo nome, Baltazar, o espírito gastrônomo, onde realmente, né, ele continua dizendo que o pai dele, o avô dele era um gastrônomo, ele era rico, ele promovia festas muito requintadas e que ele aproveitava, né, essas festas para se divertir muito com as pessoas. E vamos entrar no aspecto moral disso, né? De que ele era uma pessoa solitária e nesses almoços ele se realizava. Né? E nesse sentido, o que acabou acontecendo? Né? Ele revela que ele morreu aos 80 anos, com toda essa personalidade, né, de gastrônomo, gostando de comer, saboreando, né, e ficando realmente com as impressões desse sentimento, desses sentidos apegados à matéria, tanto que ele fala que ele acabou,
né, e o Kardec acabou também concluindo isso, materializando o seu espírito nesse sentido, de ficar apegado às sensações ligadas à comida. Tanto que quando Kardec pergunta a ele se ele dorme, ele falou que não, que ele preferia passear pelas feiras, passear no Cais do Porto, onde vendiam peixes. Essa era a diversão, né, e o cotidiano dele. E mesmo quando também Allan Kardec pergunta para ele, no segundo artigo, se ele tinha um conhecimento de Deus, e ele confessa que essa entrega às paixões e às excentricidades embruteceram tanto a ele que ele conhecia Deus, sabia de Deus, mas ele se satisfazia com essas excentricidades. E ele via a felicidade em ver que os outros estavam sendo felizes. No momento que ele percebia que os outros estavam se alimentando e também gostando, ele já se satisfazia com isso. E ele fala claramente que ele tinha uma solidão, que ele sentia uma certa solidão, e que ele sabia que ele era excêntrico. Então, nós podemos pensar que toda essa questão que ele tinha em relação à alimentação, e também esse prazer de dar festas e de promover excentricidades, ele utilizava também como uma válvula de escape, também como um processo de fuga, para ele não se mostrar tão fragilizado emocional e demonstrar que ele tinha, sim, aquela capacidade de estar ali, que ele era uma pessoa divertida, alegre e sociável. Ele não era uma pessoa que estava entregue a um processo depressivo, alguma questão assim. Então, nós podemos perceber que muitas vezes, e isso nos faz pensar o quanto muitas vezes algumas pessoas, elas estão passando por problemas difíceis, reconhecem e entendem e percebem que elas estão passando por problemas difíceis, e elas buscam fugas. Elas buscam atividades que sirvam como uma válvula de escape para elas não entrarem em um contato direto ou em um conflito direto com as suas questões emocionais, com seus conflitos emocionais. Então, eu fiquei muito assim, pensativa ao ler tanto o primeiro artigo quanto o segundo, que, embora nós estejamos falando de alimentação, que nos parece alguma coisa tão material, mas, ao mesmo tempo, essa alimentação ele utilizava para esconder, provavelmente, um processo emocional dele. E quantas pessoas que, no momento que elas estão estressadas, ou no momento que elas estão entristecidas, ou no momento que elas estão preocupadas, elas vão e buscam a comida, o alimento, aí comem, e nem sabem o que estão comendo. Ele, pelo menos, ele fazia uma separação daquilo. E nessa separação, vamos deixar bem claro que, principalmente no primeiro artigo, o espírito informa que ele só sorve de forma fluídica o aroma dos alimentos. Tanto que há uma reflexão muito interessante, que serve até para nós encarnados, sobre a diferença de desejo e necessidade, que Kardec diz a ele. Ele diz que ele não tem necessidade, porque ele não consegue comer os alimentos. Ele não sente a fome de comer, ele sente o desejo de obter aquele alimento. Então, ou de sentir aquele alimento. E isso nos levou a um processo de reflexão quanto ao material que o André Luiz traz, não é, o Felipe, que nós estávamos conversando sobre quantas vezes, não é? Acontece também
outras questões, não é? A gente acaba observando, assim, né, a gama de situações que existem, né, e a quantidade de coisas que podem ocorrer. Então, a gente, pelo menos no estudo da doutrina, né, o que a gente vai vendo, a gente vê muitos casos nos livros do André Luiz, né, que o espírito tinha fome, tinha necessidade de estar num contato até mesmo com o sangue, né, com coisas mais pesadas, com energias Sim. mais pesadas, né? E a gente o espírito que é alcoólico incentiva um encarnado a consumir o álcool para estar ali saboreando aquela sensação de embriaguez, né, aquele cheiro da bebida alcoólica, né, aquela falta de controle do veículo carnal, né? E nesse caso a gente vê uma sutileza disso, né? A gente vê uma outra característica, né? Que ele gostava de estar ali vendo a pessoa comer pelo prazer do alimento, pelo sabor do alimento, ele conseguia saborear aquilo, sentir o aroma daquilo. Então, nos parece, pelo menos, que ele não sorvia do encarnado essa sensação, né? Ele não utilizava a pessoa encarnada como um instrumento, mas ele sentia, ele simplesmente era agradável para ele, somente o observar, mais nada além disso, não é? E como isso nos parece ligado a realmente a necessidade carnal que ele tinha, né? Que não era realmente a da gula, né, Sônia, a de comer demais, né? Era do requinte, da qualidade, do aroma diferenciado, então, de um paladar apurado. E ele continua buscando isso depois de desencarnado, né? Ainda que mais quintessenciado, digamos assim, o sentido, né? Mas ainda prende ele, aquilo ali mantém ele numa ilusão, numa situação, né? Então tem até uma questão, a gente não enumerou ela, mas eu acho que é interessante e bem plausível de se abordar. A questão número 8. Mas eu vou ler a questão número 6 antes, para a gente abordar o que o Eduardo tinha dito da questão da necessidade, que é bem interessante. Na questão número 6, os encarnados perguntam, né? O Kardec pergunta: sentis necessidade de comer e beber? Notai que dizemos necessidade. Há pouco tínhamos dito desejo, o que é o que não é exatamente a mesma coisa. Isso é uma notinha ali, né? Que o Kardec coloca. E aí ele responde: necessidade não, mas desejo, sim. Então é bem o que o Eduardo colocou. Mas abordando a questão sobre o que eu vinha falando, a questão número 8, pareceria, conforme isso, que o desejo que experimenta deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real. E aí olha o que ele responde, né? Suplício bem maior do que imaginais, mas eu procuro atordoar-me criando minha ilusão. Então ele cria a ilusão de estar naquele ambiente, de estar participando, de estar efetivamente ali, né? Apesar dele saber que aquilo não é real, né? E ele se conforta com isso. E ele sabe que é uma ilusão, mas ele se conforta com a ilusão e se mantém na ilusão, né? Isso que ele está há 30 anos. Ele está há 30 anos com a ilusão, né? Estava há 30 anos. Mas ele se conforta com aquela ilusão sem sem se tornar um espírito obsessor. Sim. Não é? Porque talvez as outras pessoas encarnadas nem estejam percebendo que ele esteja ali presente, mas ele estava ali simplesmente observando, não é? E daqui a pouco ele procura em ambientes felizes, né, Sônia? Alegres e realmente de boa sintonia e de boas vibrações, né? Ele não está atrás de más vibrações, né? É muito gozado, né? É interessante isso, né? Nós observarmos que ele tinha uma certa conduta, ele tinha um certo, não só um requinte no aspecto da materialidade, mas também ele não se entregava a qualquer comemoração ou a qualquer diversão ou a qualquer situação. Não, ele fazia escolhas, ele sabia fazer escolhas.
Então, isso é significativo. Então, isso demonstra claramente o quanto nós precisamos observar a espiritualidade, que a espiritualidade tem uma diversidade de espíritos e de reações espirituais, tantas quantas, ou mais ainda, do que aquelas que existem aqui na Terra, porque entre nós há tantas manifestações, há tantas formas das pessoas agirem e reagirem, e os espíritos são exatamente a mesma situação. Então, nós não podemos ficar sendo taxativos, não, só acontece isso ou só acontece aquilo. Não, nós temos de avaliar situações, nós temos que levantar hipóteses, nós temos que fazer observações, estudar, ter cuidado, não é? Por isso a grande importância do estudo, por isso a grande importância de nós conversarmos, dialogarmos, de nós buscarmos referências, buscarmos o diálogo, buscarmos a construção do conhecimento, que nem sempre está somente dentro da literatura espírita, mas muitas vezes nós vamos encontrar complementações em outras fontes. Sônia, é um trabalho, ou melhor, uma lição que estes 2 artigos nos traz, é a questão do desapego. Uhum. Né? Uma questão que devemos trabalhar em nós enquanto estamos encarnados, porque foi o que aconteceu com esse espírito. Sim. Que ele era tão apegado, porque podemos ser apegados a várias coisas, né? Sim. E sentiremos falta do outro lado, no mundo espiritual. No caso dele, ele era tão apegado à comida, né? Mesmo requintado, era tão apegado a essa comida, que estava sentindo muita falta desse alimento, desses momentos requintados quando desencarnou, que parecia ser a coisa mais importante para ele. Estava difícil ele se libertar, primeiro, que ele confessou que ele não era ligado a Deus, não era ligado a nenhum sentimento religioso, a nenhuma religião, ou seja, o que ficou este apego a um aspecto material, no caso, a alimentação. Né? E podemos ficar apegados a outras coisas, como o vício da bebida, o vício do fumo, e sabemos que por esse processo do mecanismo fluídico, o espírito pode se aproximar de fontes, né, humanas ou fontes originais destes elementos para sugarem esses fluidos e terem a ilusão que ainda estão fumando, que ainda estão bebendo, que ainda estão usando drogas, que ainda estão praticando sexo. Por quê? Porque se apegaram, quando encarnados, a estes vícios, né, a esses momentos, a essas atividades. Então, vamos começar já a exercitar o nosso desapego. Não é? É interessante, é importante que a gente comece a pensar, exatamente, começar a pensar o que eu estou fazendo, eu necessito ou eu desejo? É uma relação que nós temos de ter muitas vezes com o que é necessário e o que é o supérfluo, o que é o necessário e o que é o desejo. Não é? Eu estou me alimentando porque eu preciso me alimentar ou porque eu desejo me alimentar? Né? Eu estou fazendo isto ou aquilo por qual motivo? Talvez seja um grande ensinamento que esses artigos venham nos trazendo também, que a gente possa olhar e observar por que nós fazemos aquilo que nós estamos fazendo, por que nós queremos aquilo, aquilo nos é importante, é significativo, o que aquilo modifica? Ou será que aquilo ali está escamoteando alguma coisa em nossa vida? Porque às vezes pode ser, não é? Eu vou na casa do Felipe, chego lá e sou um verdadeiro limpa-trilho, né? O Felipe fica ali, ele tranca a porta, bota bota uma tranca das portas, e não, por favor, não entra aqui, porque ela vai comer tudo que tem aqui nessa casa. Porque, né?
porque talvez seja um mecanismo de fuga meu, porque eu não queira que percebam que eu tenho uma outra necessidade. Então, eu sou um limpa-trilho porque eu sou uma glutã, ou porque eu estou escamoteando algum problema emocional meu, estou num processo depressivo, ou de preocupação, ou de conflito, ou de ansiedade extremamente grande, e não quero compartilhar com ninguém. E não busco em Deus, e não busco na espiritualidade caminhos para eu poder resolver essas determinadas situações. Então, me parece que são bem ricos esses artigos aí, que aparentemente parecem tão simplesinhos assim, não? Mas o que tem um Baltazar, espírito gastrônomo, a ver com questões e aspectos morais? Tudo. Nos parece que tudo, não é? Vou fazer um último comentário aqui, que nosso tempo está acabando, né, Eduardo? Mas para ficar de dúvida no ar, né? Como a gente também percebe, né, que após o desvencilhar-se da matéria, né, os entraves também são menores, né? Então, o nosso corpo ele tem uma capacidade limite até de absorver certas sensações, os nossos neurotransmissores se esgotam, né? E aí o corpo precisa redescansar. E o espírito, quanto tempo demoram até se esgotar essas sensações? Ele estava há 30 anos, pelo que a gente viu, nisso aí, né? Talvez seja um tema para um próximo encontro aí, né, Dudu? É verdade. Por isso que eu quero convidar nossos amigos e amigas, se gostaram desses artigos, consultem esses artigos lá na Revista Espírita, de 1860, no mês de novembro e no mês de dezembro. Baltazar, o espírito gastrônomo. E também quero convidar vocês a inscreverem no canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, darem seu like, que é muito importante, que o YouTube perceba que vocês estão assistindo, estão gostando, né? Deem seu joinha lá e compartilhem com seus amigos, seus parentes, que gostaríamos muito que essas informações circulem cada vez mais e por mais pessoas nesse nosso querido Brasil e nosso querido planetinha Terra, né? Então, eu quero desejar um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.